Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Há coisas que você de repente não conhece, até em você mesmo, mas Deus conhece. Conforme o Salmo 139, Deus conhece cada célula e microcélula do seu organismo, do seu físico, do seu corpo. Mas Ele também conhece cada sentimento da sua alma, cada pensamento da sua mente. Deus conhece também. Ore comigo, por favor, repita, levante a sua mão direita e diga: Pai, em nome de Jesus, eu preciso de Ti. Eu confesso, sou carente e necessitado da Tua presença, do Teu amor e da vida que procede do Senhor. Eu te exalto e te glorifico diante da Tua palavra e quero recebê-la no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós estamos dando sequência à série Verdadeiramente Livre. Na verdade, minha esposa, que estava programada para ministrar esta palavra, mas ela teve que cuidar do seu pai, e está desde manhã, passou o dia, vai dormir lá com ele, porque a esposa do pai dela está viajando, e nesse período ela tem que cuidar e dedicar mais tempo ainda, porque ele não está bem. E então eu assumi a responsabilidade de ministrar mais esta palavra hoje. São 5, esta é a terceira. O tema desta noite é portas abertas. Em João 8,36, é o texto base desta série. Nós temos lido todos os domingos aqui. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Em outra versão, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém, queridos? Eu sei que há pontos teológicos divergentes, porque há pessoas aqui que vieram de outras congregações também, que tiveram outra formação teológica. Inclusive, no primeiro dia que eu ministrei essa palavra, uma irmã me procurou para perguntar alguma coisa que eu tinha falado, porque ela entendeu a vida toda que era diferente, e eu procurei explicar para ela. O que eu quero dizer é que se há divergência teológica, isso não pode ser problema entre nós, amém? Não é verdade? Não é problema, não deve ser problema. Eu sei que há sim divergência. Nós não podemos divergir sobre alguns princípios que estes não tem como divergir. Mas aqueles que dão margem para a interpretação, é possível ter divergência. Certa vez eu fui convidado, isso há muitos anos, para ministrar numa igreja, e me chamaram para ministrar para casais, um culto de casais. E aquela igreja tem o hábito de colocar as pessoas em cima, assim, do palco. Um chama de altar, outro chama de palco. Eu prefiro chamar de púlpito ou de plataforma, não é? E você pensou, é a Assembleia de Deus. Eu te digo que não é. Eis que te digo, não é. Não é outra denominação. E ali, estava sentado com o líder, e já tinha começado a reunião, e o pastor daquela igreja chega, ele chega um pouco afobado, e sobe lá e vem falar comigo, senta ao meu lado e me dá as boas-vindas, me trata com educação, mas me faz uma pergunta e um pedido, ou uma exigência, não sei. Fala assim: você vai falar sobre maldição familiar? É porque aqui nós não acreditamos em maldição familiar. Porque naquele período a Igreja Luz para os Povos estava dando muita ênfase neste assunto. E eu disse para ele: não, pode ficar tranquilo que graças a Deus eu não estou preparado para falar nada sobre isso. E não estava mesmo, né? Foi muito bom. Imagina se eu tivesse preparado, né?
Não foi legal, foi de certa forma constrangedor, né? Você está ali pronto para pregar, o pastor da igreja querer saber o que você vai pregar, não é nada legal, não é? É por isso que nós não podemos chamar uma pessoa para pregar se o pastor não acredita naquela pessoa, não conhece aquela pessoa, não confia naquela pessoa, não é verdade? Então, queridos, nessas mensagens também sobre ser livre, pode ser que haja alguma divergência. Eu quero te dizer porque você acalme o seu coração, ouça tudo, o que você entender que é de Deus, que é bíblico, você retenha para você. Mas se você tiver uma outra interpretação, um outro entendimento, talvez você tenha uma formação teológica diferente, não se preocupe, isso não é problema, não é? E sempre quando há divergência entre uma igreja e outra, porque são várias divergências, não é? Entre uma denominação e outro, um ministério e outro. Sabe, irmão, são nossos irmãos, somos irmãos. O que não pode mudar entre nós é basicamente o plano de salvação, queridos. O plano de salvação é o que determina se um conjunto de pessoas está num caminho herético ou não. É o plano da salvação. Saindo do plano da salvação, as demais coisas, todas elas são administráveis, certo? Porque dão base com argumentos bíblicos para a interpretação. Então, é necessário que nós tenhamos liberdade para isso, tanto para ministrar como também para ouvir e receber, não é? Eu não sei se com essa palavra eu ajudo ou eu complico a situação de alguém, mas eu acho bom falar desta forma para que você fique bem livre aí, bem à vontade, tá bom? Porque aqui nós temos pessoas que nasceram na Luz para os Povos, nós temos pessoas que nasceram na Videira, nós temos pessoas que nasceram na Batista, temos pessoas que nasceram na Assembleia de Deus, pessoas que nasceram na Nazareno, né, na Nazareno mais antiga, depois na Nazareno mais renovada. Então a gente aqui, não é, pessoas de presbiterianos, não é? Então, a Rose mais o Avalone mesmo vieram da presbiteriana. O batismo deles foi só com gotinha d'água, na maior economia, né, do mundo, não é? Mas eles entendem que o batismo deles é válido, está válido, então eu não vou jogar eles dentro d'água, não é? Amém, meus irmãos? É por esse caminho que eu acho que nós devemos trilhar, que nós devemos caminhar, e assim nós vamos continuando a nossa vida cristã e vencendo em nome de Jesus. Ok? Na primeira palavra, eu falei sobre a questão de que o diabo, ele pode, os espíritos malignos podem tomar domínio de uma pessoa. Ele pode não ser dono de uma pessoa que se converteu a Cristo Jesus, ele não vai ser dono dessa pessoa, mas ele pode tomar um domínio, não é? Ele pode tomar um domínio, ele pode, desta forma, manipular uma pessoa ou dominar uma pessoa em algumas áreas da sua vida ou em alguns pecados por muito tempo, até que essa pessoa decida ser liberto ou encontre a libertação. Porque a libertação é uma questão da pessoa querer também. Ninguém será liberto se não desejar e tomar atitude para ser liberto. Amém, irmãos? Porque a libertação não é uma mágica. A libertação é um princípio dentro de um propósito. Ou é um propósito baseado, instalado sobre um princípio. Aí acontece a libertação. Mas há prisões, sim. Há pecados. Há coisas, há situações que prendem muitas pessoas. Mas às vezes não se compreende que há uma necessidade de libertação. Na segunda, nós falamos sobre casas vazias. Lembramos muito bem de que quando uma pessoa se converte a Jesus e ela fica livre daqueles demônios que dominavam áreas da sua vida, a sua casa fica vazia, porque ela foi limpa. Jesus fala sobre isso. Então a casa foi limpa e aqueles demônios saem daquela casa, vão procurar uma outra casa.
E em toda casa que ela chega já tem um demônio, então ela volta. E ela volta e encontra outros 7 que também estão desesperados por um lugar. E aí traz mais os outros 7 com ela, não é? E se encontra aquela casa vazia, bonitinha, ornamentada, mas continuando vazia, porque isso acontece, a pessoa se converte, ela toma uma outra beleza, nela parece uma beleza de Cristo, ela está cheia da beleza de Cristo, do perfume de Cristo. Isso manifesta na vida dela. Mas se ela não encheu a sua mente da palavra, se ela não encheu a sua casa da palavra de Deus, da presença de Deus, se ela não tem um relacionamento com o Senhor, o que pode acontecer? A casa permanecendo vazia, a Bíblia diz que esses demônios voltam e entram nesta casa, e aí estabelece então uma fortaleza. E essas fortalezas são demônios em forma de pecado para dominar e segurar essas pessoas para sempre. Se você não ouviu, não esteve aqui nas outras 2 palavras, eu te aconselho a ir no canal do YouTube e ouvir as outras 2 palavras, para que você possa acompanhar de forma bem mais clara essa sequência. Então é importantíssimo sabermos que cristãos podem estar debaixo de influência maligna. É importante sabermos e precisamos saber que a libertação também ela é para cristãos. Quem não se converteu não pode ser liberto. Por muitos anos na minha vida cristã e como pastor, eu acreditava que libertação era para quem não era crente. Mas um dia eu tive entendimento que é exatamente o contrário. Que libertação é para quem crê, é para quem é crente. Quem não nasceu de novo não pode ser liberto. Porque a libertação está exatamente, intimamente ligada com a obra da cruz. Sem a obra da cruz não há libertação. E expulsar demônios nem sempre é libertar uma pessoa. Tira o demônio naquele momento. Mas libertar a pessoa requer muito mais do que a expulsão de um demônio. A maioria das pessoas que se convertem, a maioria das pessoas que são libertas, não se manifesta demônios nela. Primeiro, que nós, no nosso contexto, por exemplo, de igreja, nós fazemos questão que os demônios não se manifestem. Nós não estamos aqui para fazer espetáculo para demônio e para dar audiência para o inferno. Não. Na maioria das vezes nós proibimos demônios de se manifestar, para que saiam sem manifestar. Eu sei que tem segmentos que gostam de fazer o demônio se manifestar. Mas é a sua maneira de trabalhar. Mas nós, na Luz para os Povos, não gostamos e não enfatizamos isso. Não é? Mas há uma situação que nos dias de hoje também, o maligno tem agido de uma outra sutileza. E pouco ele tem se manifestado. Sabia disso? Sabe por quê? Porque hoje ele trabalha de uma forma muito sutil, travando a mente e as emoções das pessoas. Já não fazem tanto escândalos mais os demônios como antigamente. Os demônios hoje travam a mente das pessoas, impedem as pessoas de pensar coerentemente, impedem as pessoas de ouvirem a palavra, impedem as pessoas de amarem como deveriam amar, de sentir como deveriam sentir. E coloca sentimentos e pensamentos totalmente equivocados. E isso são prisões. E precisam de ser libertas pessoas que são presas na sua mente e nas suas emoções. E nesta noite, nós vamos procurar mostrar 3 maneiras como Satanás pode ter acesso a vida de uma pessoa e aprisionar essa pessoa. Por isso essa mensagem de hoje se chama Portas Abertas. Quero falar sobre 3 portas que dão legalidade a espíritos malignos. Alguém pode estar já até cansado de ouvir falar sobre demônios aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não costumamos muito falar sobre demônios, mas essa série de 5 palavras exige que falemos. Não tem como, tá?
Então são só essas 5 palavras. Depois a gente vai continuar falando de coisas maravilhosas também. Mas é necessário que nós não sejamos ignorantes em relação aos sofismas e ao engano do maligno. Amém, meus irmãos? Amém ou não? Diga para o teu vizinho, não seja crente de chantilly. Aquela cobertura bonita, doce e agradável. E lá, não basta ter a cobertura de chantilly. Amém? É necessário termos uma essência. E para termos essa essência, nós precisamos conhecer mais da palavra e do reino espiritual. E esse tema, ele é importante para nós hoje. Essas 3 portas. E a primeira porta, quero falar sobre pecados ocultos. A primeira porta é pecado oculto, ou pecados ocultos. Essa série é baseada em João 8,36. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O que muitas vezes, ao ler a Bíblia, nós não entendemos esse texto, por exemplo, é porque não percebemos que Jesus está falando para pessoas crentes. Está falando para pessoas que haviam crido nele. Judeus que haviam crido nele, que estavam andando com ele. E ele disse, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato e de verdade. Ele estava falando para aqueles que estavam seguindo ele. E a falta de conhecer o contexto da palavra nos leva, às vezes, a nos equivocar em muitas coisas. E preste muita atenção numa coisa. O que é que eles haviam dito a Jesus, quando Jesus disse isso para eles? Olha em João 8:33. Eles disseram a Jesus, antes de Jesus dizer isso a eles: somos descendentes de Abraão e nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aquele pessoal achou que só estava mudando de religião. E que eles não tinham problema no sistema religioso deles, que eles estavam perfeitos, porque eram descendentes de Abraão. E eles não tinham consciência de que eles foram presos e estavam presos. Eles não tinham essa consciência. Agora, você que já leu o Antigo Testamento, sabe muito bem que eles foram escravos de muitas nações ou de muitos impérios. Eles foram escravos dos babilônicos, dos egípcios. Eles foram escravos dos persas, do Medos persas, dos assírios. E nesse exato momento que Jesus fala para ele, se o Filho vos libertar, vocês serão livres verdadeiramente, eles estavam sendo escravos do Império Romano. E eles não entendiam isso. E a escravidão deles em relação ao Império Romano não era só uma questão política e econômica. Era política e econômica, mas também era espiritual. E quem conhece um pouco da história sabe o que virou tudo isso. E esse contexto mostra a nós, queridos, o quanto as pessoas podem ficar cegas, quanto as pessoas podem tornar cativas, e mesmo presas acharem que não estão presas. Assim estavam os judeus, cativos por tantos anos, naquele momento cativos novamente, e diziam, porque somos filhos de Abraão, não somos cativos de ninguém. Da mesma forma, muitos de nós também falamos. Porque somos cristãos, não há em nós nenhuma prisão, não há em nós nenhuma influência maligna, não há em nós nenhuma coisa maligna que possa nos impedir. Essa não é a verdade, não é a realidade, queridos. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, seu espírito nasceu de novo. Mas a sua alma
que é a sua mente, as suas emoções e a sua vontade, precisa passar por um processo, vem passando por um processo. E se você não vigiar, e não cuidar, e não trabalhar, você não é liberto. Você continua sendo salvo. Mas a libertação é diferente da salvação. Salvação é livre do inferno. E a libertação é o livramento do cativeiro. A salvação é não ir para o inferno e ir para o céu, após a morte ou arrebatamento. E a libertação é não viver debaixo de um jugo maligno, mas viver debaixo do jugo de Jesus Cristo. E é importante entendermos isso. Isso faz uma diferença completa nas nossas vidas. Esse é um paralelo que eu acabo de traçar aqui entre os judeus que criam em Jesus naquele momento e entre nós cristãos que também cremos em Jesus nesse momento. Como havia judeus cativos, há cristãos cativos também. Há alguma coisa, mas Jesus disse: se o Filho de Deus vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E o interessante é nós pensarmos e entendermos que muita gente que fala que não é cativa, mas está debaixo de uma opressão de ciúme, debaixo de uma opressão de contenda, debaixo de uma opressão de raiva, debaixo de uma opressão de ódio, debaixo de uma opressão de inveja, de amargura, de falta de perdão, e depois diz que não é cativo. O que está acontecendo? É claro que isso é uma prisão. Isso é prisão. Esses sentimentos, debaixo de um espírito de fofoca, tudo isso são coisas do maligno e do inferno. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 34 de João 8. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Perceba que Jesus não está dizendo todo aquele que peca é escravo do pecado. Não. Jesus não está dizendo que aquele que peca é escravo do pecado. Mas aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aquele que vive no pecado. É aquele que o pecado domina a sua vida. É aquele que não consegue dominar o pecado, que o pecado o domina, é mais forte do que ele. Ele não consegue deixar certas práticas, certos pensamentos, certas vontades, determinadas coisas. Isso é escravidão, é falta de libertação. No texto original, esta palavra que Jesus diz aqui, todo aquele que vive no pecado, é escravo do pecado, quer dizer assim, a ideia original é essa: aquele que planeja o pecado. Aquele que planeja o pecado. Você pode entender isso? O que é planejar o pecado? É aquele que vem o pensamento e ele maquina aquele pensamento, um pensamento de mentira, de fofoca, e ele planeja falar aquilo e fala. Redes sociais. Irmãos, inventaram uma palavra bonita em inglês, né, para mentira, né? Fake news. Fake news. É mentira. É mentira. E o pai da mentira é o diabo. E o pai da fake news é o diabo. Mas como é em inglês, aí se fala fake news e faz fake news. E parece que é bonito. Toda pessoa
dependente de pornografia, planeja ver a pornografia. Porque até ela ligar o computador ou a televisão, deu tempo para ela mudar de ideia. Então houve um planejamento. Isso é viver na prática do pecado. Agora, ser tentado é quando você leva o dedo no botão do computador ou no teclado da televisão e você fala não. Aí foi só tentação. Mas se você ligou, você já pecou. Uma outra questão muito séria do planejamento do pecado é você formular um plano para esconder qualquer coisa. Formular um plano para esconder qualquer coisa. Se as pessoas não podem ficar sabendo, cuidado. Casais, se o seu cônjuge não pode ficar sabendo, cuidado. Filhos, se os seus pais não podem ficar sabendo, cuidado. Nisso tem um planejamento de pecado. Esposo e esposa, que um não tem a senha, as senhas do outro, de qualquer coisa que seja. Isso pode ser planejamento de pecado também. E a minha liberdade e a minha privacidade. Então não casa, meu filho. Você quer privacidade, não casa. Quem quer privacidade não pode casar. Viu, solteiros? Quem casa não tem privacidade mais não. Acabou. É claro que existe compreensão, um acaba ajudando o outro, né? A ter algum momento. Mas não dá para exigir privacidade mais. Lá em casa é assim, eu escancaro tudo, né? Então, minhas senhas de internet, de banco, todo mundo sabe lá. Todo mundo sabe. Não é? Não tem dinheiro no banco mesmo, tem problema. Não é? Cartão de crédito, todo mundo sabe. E sabe o que acontece? Eles começam a usar a mesma senha no cartão deles. Para ficar mais fácil. Todo mundo entra no meu e-mail, no meu Facebook, não tem problema algum. Isso é proteção para mim, irmãos. Larga de bobagem, isso é proteção para a gente. Entende isso? Agora, quem planeja pecado não entende como proteção. Se liberte, amém? Primeira porta, então, pecados ocultos. Segunda porta aberta, a iniquidade. Se tem pecados ocultos, o maligno entra. Se tem iniquidade. Isaías 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que faz separação? A iniquidade, não o pecado. Vou explicar aqui a diferença. Iniquidade é a diferença de pecado. Viu? Transgressão é outra coisa. Diga iniquidade, transgressão e pecado. Tudo é do capeta, mas são diferentes. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós. Agora falou pecado. Entendeu? A iniquidade separa. O pecado tampa o rosto de Deus. De modo que não vos ouça. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é uma prática de pecado de uma geração que continua para outra geração. Você pode chamar de iniquidade ou pode chamar também de herança familiar, de maldição familiar, de pecado familiar também. Mas algumas pessoas entendem que nenhum mal pode acontecer a elas, que Deus não vai permitir, porque ela é filho de Deus.
Mas preste atenção, se a porta está aberta, Deus é um Deus de princípios. E os princípios espirituais são estabelecidos por Deus, e Deus os observa e os honra. Em Êxodo 20, versículo 4 e versículo 5. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Presta atenção, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Isso significa, queridos, que os pecados dos antepassados podem ser uma porta aberta. E isso pode nos afligir e nós precisamos de nos posicionar em relação a eles também. Eu quero falar pelo menos 2 áreas onde espíritos malignos hereditários podem roubar você por causa da iniquidade familiar, por causa da maldição familiar. A primeira é, ele pode te roubar na sua saúde. São doenças hereditárias, doenças que vão passando de geração em geração. Pode ser uma maldição, pode ser uma iniquidade e pode ser quebrado. Nem toda enfermidade é uma ação maligna. Nem toda enfermidade é um demônio. Mas há situações que sim, que são. E nós precisamos de discernimento. Por isso precisamos orar a Deus e buscar sempre discernimento. Em Lucas 13, do 10 ao 16, vamos ver. Jesus estava, Lucas 10, 13 ao 16. Jesus estava ensinando numa das sinagogas, no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O que tinha essa mulher? Um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a. Isso aqui foi uma coisa muito incomum. Geralmente as pessoas vinham até Jesus, mas essa aqui Jesus fez questão de chamá-la. E disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos, imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão? Filha de quem? Filha de Abraão, filha da aliança. Abraão é chamado de crente, o crente, não é? O pai da fé, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então, aquela enfermidade era um espírito. Aquela mulher era uma crente, filha de Abraão. Então, queridos, essa doença dessa mulher não era uma doença natural. Essa doença era uma doença colocada por um demônio, e ali estava o demônio por 18 anos dominando aquela mulher, prendendo aquela mulher. Agora vamos para Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Quais são os filhos de Abraão? Os que são da fé. Amém? Aqui nós estamos em uma carta de Paulo. Nós estamos aqui no Novo Testamento. Da mesma forma que aquela mulher era filha de Abraão, nós também somos filhos de Abraão. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Olha, quem ainda vincula Cristo a Abraão. Não tem como separar aqui Cristo de Abraão.
Se estão em Cristo, vocês são então filhos de Abraão, descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Mesmo assim, um espírito de enfermidade aprisionou aquela mulher por 18 anos, sendo ela filha de Abraão. Então Jesus disse que aquela mulher era filha de Abraão, porque ela era uma mulher cristã, alguém que cria em Jesus, ela creu em Jesus. E essa mulher cristã, que ia à igreja, ela estava numa sinagoga, que era a igreja naquele período, mais usado do que o próprio templo, e Jesus diz a ela para ser liberta, e o demônio sai e ela é curada completamente. Queridos, não estou dizendo que todas as pessoas que estão doentes, estou repetindo isso, que toda pessoa doente está com espírito maligno. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é possível uma cadeia de doença nas famílias ser uma questão espiritual. E precisa de alguém se posicionar para quebrar esta cadeia. E há muitas palavras na Bíblia nos ensinando isso. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? A obra que Jesus estava fazendo e continua fazendo e quer fazer em nós e também através de nós. Nem todas as doenças têm uma raiz espiritual, mas doenças com causas espirituais normalmente são consequência de iniquidade, como eu falei anteriormente. Eu quero dar duas notícias aos irmãos, aquela coisa, a notícia má e a notícia boa, tá bom? A notícia má que eu quero dar a você é que Satanás causa dano à saúde e à vida das pessoas. E ele trabalha para isso sempre, ele quer fazer isso sempre. Mas a notícia boa que eu quero dar a você é que Jesus coloca debaixo dos seus pés todos os espíritos malignos e ele os venceu a todos eles e nos deu autoridade também sobre eles. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então ele pode roubar a saúde, ele pode agir com a iniquidade na enfermidade, mas age também com a iniquidade na área financeira, roubando as finanças da pessoa, não permitindo que a pessoa prospere. E a pessoa, muitas das vezes a questão financeira pode ser falta de fidelidade, pode ser porque não é fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas, não é generoso, ou porque administra mal as suas finanças, ou porque é muito consumista. Essas três coisas, são três pilares importantes para ter a vida financeira próspera. E não basta orar, precisa praticar esses três princípios. Amém? É necessário. Eu acredito mesmo, irmãos, que muitas pessoas não ofertam, não devolvem os dízimos, não é porque não querem fazê-lo, é porque precisam de libertação nesta área. E por falta de libertação não conseguem, não é? Mas Deus pode libertar, tanto no entregar como no administrar. Tem gente que precisa de libertação, é na administração do dinheiro. Outros precisam de libertação, é na questão do consumismo. Tudo é uma questão de libertação. E atrás disso pode haver demônio sim, irmãos. Pessoa peleja e não consegue. Pessoa se esforça, pessoa ora, pessoa jejua e não vence. E às vezes está precisando de uma ajuda. Porque está precisando de ter revelação que há uma maldição, que há um espírito de iniquidade na sua geração.
E o pior é que isso pode passar para a geração seguinte. Então Deus disse lá em Êxodo que a maldição pode ir até a terceira e quarta geração, se não for quebrada, mas também que a bênção pode ir até a 1000ª geração. Isso aqui é maravilhoso. Amém? Glória a Deus, não é? Da mesma forma que não afirmei que doenças é problema sempre de demônio, questão financeira também nem sempre é problema de demônio. Pode ser outro tipo de coisa. Não é verdade? Tem uma outra questão, capacitação profissional, por exemplo. Não é verdade? Precisa também de se capacitar profissionalmente. O mercado exige isso. É importante entendermos isso. E a terceira e última porta aberta são as próprias influências malignas ou contaminações. É misturar coisas santas com coisas não santas. Aqui, meus queridos, podemos pensar em coisas, muitas coisas. Palavras que nós usamos. Que palavras, que vocabulário usamos. Eu sei que, com o passar do tempo, os vocabulários, as expressões mudam até o seu sentido. Mas muitas das vezes as expressões continuam sendo expressões muito baixas. E é necessário nós cuidarmos até disso, porque a Bíblia diz que onde há más conversações corrompem os bons costumes. E más conversações são expressões que não são santas. Más conversações podem ser fofocas, conversam que denigrem a imagem de outras pessoas. Se está denigrindo a imagem de outra pessoa, não faça, não fale. Não é? Eu sou muito cutucado nesse período político para me posicionar, mas eu não vou me posicionar em relação à candidata a presidente da República. Por quê? Se me perguntar pessoalmente, eu vou falar em quem vou votar e por que vou votar. Mas eu não vou fazer campanha para nenhum e nem vou falar aqui de público, porque eu sei que tem gente que não gosta de quem eu vou votar. E eu vou arrumar confusão para quê? Nós temos direito de pensar, nós temos direito de achar que um é melhor que o outro, ou que o outro é pior do que um. Na verdade, nós não conhecemos nenhum deles. E às vezes alguém corre risco, estragando os relacionamentos, defendendo pessoa que ele não conhece. Qualquer um que nós votarmos, nós vamos dar um tiro no escuro. Como eu disse para os irmãos aqui há poucos dias, eu acho que foi na reunião de líderes, né? Eu não posso dizer para os irmãos em quem votar, mas eu posso dizer em quem não votar. Você não pode votar, não deve votar como cristão, em uma pessoa que é contra a família tradicional, uma pessoa que é a favor do aborto, que é contra a vida. Você não deve votar em uma pessoa que apoia a ideologia de gênero e outras coisas dessa natureza. Você não deve votar. Mas tem tantos candidatos, não é? Que você pode escolher. Agora, em quem você deve votar, eu não vou dizer. A não ser como uma irmã me procurou e falou: pastor, eu quero votar em quem o senhor votar. Então escreve num papelzinho para mim. Domingo passado eu não trouxe o papelzinho, ela me procurou, falou: pastor, trouxe o papelzinho? Falei: não. Mas eu até pedi ali já a Valdete, o Mateus, que já está com um pacote ali para mim. Ei, Jesus amado. Aí eu vou escrever, quem quiser está aqui, né? Agora eu não vou fazer campanha nem ficar discutindo com as pessoas. Eu vejo homens de Deus colocando cada declaração, meus irmãos, pastores, bispos, apóstolos, colocando cada coisa na internet. Não vou entrar nessa, sabe, porque isso contamina. Mas há outras coisas mais simples que contaminam também: música. Que tipo de música? Que você assiste na televisão, que programação você assiste? Você sabe discernir isso? Que pode te contaminar ou não, que pode te prejudicar ou não. Entende, irmãos? Pastor, mas música secular e música gospel. Irmãos, não é por aí.
Não é por aí que a gente deve caminhar. Tem música gospel que não vale nada. E tem música secular que é muito boa. A questão é você saber discernir isso. Entender isso. Só porque tem o nome de gospel é de Deus. Não sejamos crianças demais. Precisamos de amadurecer. Amém? Há filmes demoníacos. Há coisas demoníacas por todo lado. Festas, reuniões e etc. Não é? Que nós devemos ter muito cuidado. Então, não abrir a nossa vida para contaminação, porque afeta a nossa vida. Não abra portas para Satanás, amém? Não abra portas para Satanás. Feche as portas. Feche as portas. Em determinado momento, às vezes tem que ser radical mesmo. Se não dá para fazer com muita habilidade, então seja radical, pronto. É melhor ser radical, santo, do que um habilidoso contaminado. Sim ou não? Não é? É sim, queridos. E às vezes entra na nossa casa. Os irmãos sabem muito bem. O perigo, hoje, a internet. Não é verdade? Que periga a internet para os nossos filhos. Mas o nosso domínio acaba sendo pequeno. Enquanto criança, adolescente, podemos ainda administrar. Chega um momento que não administramos mais. Quando eu coloquei internet na minha casa a primeira vez, um computador, eu pus na sala com a tela voltada para quem passava ali e podia ver. Meus filhos eram adolescentes. Ninguém tinha internet no seu quarto. É tão antigo que não tinha nem Wi-Fi ainda, né? Sabe, queridos, eu quero concluir lendo 3 versículos do Salmo 51. Salmo 51. Quem crê que o Salmo 23 é para nós? O Senhor é meu pastor e nada faltará. Quem crê, diga amém. Amém. Crê mesmo? Quem escreveu o Salmo 23? Davi. E o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansa. A ele eu direi, Deus meu, que mais? Senhor meu, não é? É aos seus anjos da ordem a meu respeito que me guarde. Quem acredita que este Salmo 91 é para nós também? Sim ou não? Amém? Quem escreveu ele? Moisés. E o Salmo 51, você crê que... Quem escreveu o Salmo 51? Davi. E ele é para nós ou não? É? É ou não é, irmãos? Ah, bom. Porque nós às vezes temos mania de ser o crente pá, e nós devemos ser crente inchada, né? Esse é tão antigo, né? O crente inchado é aquele que vai puxando para si a palavra de Deus. O crente pá é aquele que vai jogando. Pô, esse é para o Avalone, né? Esse é para o Wellington. Esse é para outro. Ah, isso aqui é para mim, eu puxo, né? Mas preste atenção, 51, versículo 1 ao 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, diga transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, diga iniquidade. E purifica-me do meu pecado, diga pecado. Transgressões, iniquidade e pecado. Então é para nós, irmãos? Salmo 51 é para nós também? Então tá. Então veja bem, não vou falar a história aqui de quando Davi fez essa oração, esse salmo, porque o tempo não vai permitir. Tá? Mas só para você entender, a palavra de hoje
Transgressão é uma coisa, iniquidade é outra e pecado é outra. Transgressão, que é violar uma lei. Passar no sinaleiro fechado é transgressão. Tem que pedir perdão a Deus. Você não vai lembrar de todo sinaleiro que você passou, né? Mas a partir de hoje você vai lembrar e vai pedir perdão a Deus. Amém? Transgredir qualquer lei, espiritual ou natural, é uma transgressão. Entendeu, irmãos? Não é? Iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que é como se fosse gravado no reino espiritual, o histórico da família. Entende isso? Hoje com a informática dá para entender melhor, né? Então cada pessoa, cada família tem uma CPU e está sendo gravado ali. E só isso vai passando de geração para geração. Mas alguém pode intervir e deletar através do arrependimento, da confissão de pecado e do pedido de perdão. Mas e o pecado? Errar o alvo. Muito bem, Verinha. Pecado, errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Deus tem um alvo para você. Deus tem um objetivo para você. Você errou ele na sua vida, no seu caminhar. Você pecou. Agora, juntando tudo isso aqui, claro que se torna farinha do mesmo saco, né? E tudo isso vem na capanga do diabo, para nos oferecer e nos levar à tristeza, à insegurança, à doença, à aflição, à perdição e, sobretudo, a não cumprir o propósito de Deus com a nossa vida. Amém? Glória a Deus.